Ei, galerinha linda! Esqueci de comentar no vídeo anterior, mas aqui tô gravando aqui fora de novo, porque hoje tá um dia bacana, bem gostosinho aqui fora. E agora nós vamos para a segunda videoaula de hoje. E agora abordando a introdução à citologia. Espero que vocês gostem da aula que vai ser abordada. Mais uma vez o jabá do canal, se você não é inscrito ou se é a sua primeira vez aqui, se inscreva no canal, curta o vídeo se você gostar, deixe seu comentário, porque ele é importantíssimo para fazer com que ajudar o Império a ficar cada vez melhor. Deem sugestão de temas para os próximos vídeos, videoaulas. Continue colaborando com o isolamento social caso você possa. Se você não puder, tome cuidado, utilize os EPIs, porque o Covid está por aí. Mais uma vez, parabéns e obrigado para os profissionais que estão na linha de frente combate ao Covid-19. E sem mais delongas, roda a vinheta. Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do canal Império Científico. Eu sou o professor especialista Crispim Nogueira e esta é mais uma aula para os alunos do curso de Bacharelado em Educação Física, abordando a introdução à citologia. Vamos começar pela teoria celular. A teoria celular ela afirma que as células são as unidades morfológicas e funcionais dos seres vivos e que elas só podem ter origem a partir de uma outra célula. O que isso significa? Como as células são unidades morfológicas e funcionais, significa que elas são fundamentais e essenciais para se manter a vida dos seres vivos. Então, elas fazem parte da composição de todos os seres vivos. E elas só podem ser originadas a partir de outras células. Aqui ao lado nós temos um exemplo da anatomia da célula animal, onde que estão representadas algumas partes das células. Classificação das células quanto ao número. Então nós temos, quanto ao número delas, elas podem ser unicelulares, ou seja, são seres vivos compostos por apenas uma célula. E esses aí podem ser classificados como bactérias, protozoários e alguns tipos de fungos e algas. E temos também os organismos pluricelulares, que são aqueles seres vivos mais complexos que possuem mais de uma célula. Aqui ao lado nós temos alguns exemplos de organismos unicelulares e pluricelulares. Como nós podemos ver, tem uma diferença muito significativa entre esses indivíduos. Nos pluricelulares são aqueles indivíduos que nós temos um contato maior no dia a dia, que nós conseguimos vê-los e muitas das vezes tocá-los, como mamíferos, aves, répteis, os insetos, árvores, cogumelos, entre outros organismos. A classificação quanto ao tipo de células. Então nós temos as células procariontes ou procariotas, que a principal característica delas é a ausência de um núcleo. Então todo o material genético desse tipo de célula, que é o RNA, ele está disposto, ele está misturado com o citoplasma. Ele está distribuído e disperso no citoplasma. E uma outra regra é que todos os representantes de células procariontes são organismos unicelulares. Temos também as células eucariontes ou eucariotas, que são as células mais complexas, que são aquelas células que possuem um núcleo pré-definido, um núcleo que você consegue pautá-lo e dividi-lo. Essa é a principal característica delas. Então, o material genético dessas células, que é o DNA, está distribuído dentro do núcleo. E elas possuem mais componentes dentro delas do que as outras células. E, nesse caso, os representantes dessa categoria, os seres eucariontes, eles podem ser ou não organismos unicelulares. Então, existem organismos unicelulares que possuem células mais complexas.
como nós somos organismos pluricelulares, nós seres humanos, então nós nos encaixamos nessa classificação de eucariontes. Componentes celulares básicos. Então, seja, para ser uma célula, ser considerada uma célula, precisa de ter pelo menos esses 4 componentes básicos: membrana plasmática ou membrana celular, citoplasma, material genético e ribossomos. Aqui nós temos o exemplo de 2 células, uma procarionte e a outra eucarionte, onde nós podemos ver que as células eucariontes elas possuem uma complexidade maior, aqui pela figura, se vocês puderem notar. A procarionte ela tem menos complexidade dentro da célula. Então, partindo do pressuposto dessas 4 características, nós podemos ver que as 2 possuem membrana celular, possuem ribossomo, possuem material genético. Aqui está o núcleo da célula eucarionte. O material genético da procarionte está disperso aqui no citoplasma. Ele não tem essa capa protetora em volta dele. E o citoplasma, que é essa partezinha aqui das células. Esse líquido que fica dentro da célula. Então, os 2 exemplos obedecem a essas 4 características. Divisão celular. A divisão celular é a capacidade que a célula tem de se dividir e dar origem a outras células. De modo geral, é a forma de reprodução que as células realizam. Então, nós temos a mitose, onde que uma célula mãe ela vai se dividir em 2 células filhas. E ao final dessa divisão, as 2 células não vão ter recombinação genética. O que é isso? Elas vão ser cópias idênticas da célula mãe. Então elas vão possuir o mesmo número de cromossomos ao final do processo. Se a célula mãe tinha 23 cromossomos, ao final do processo as 2 células filhas também terão 23 cromossomos. A meiose, a célula mãe, ela vai dar origem a 4 células filhas, que ao final do processo elas vão ter recombinação genética. Ou seja, elas serão diferentes da célula mãe. E cada uma dessas células vão ter metade dos cromossomos da célula progenitora. Um exemplo básico disso aqui, que fica mais pautável para nós entendermos, é a nossa reprodução, a reprodução dos seres humanos, que precisam de 2 indivíduos para poder que haja fecundação. E durante a fecundação, o desenvolvimento do feto e do embrião, até ele se tornar feto, e o nascimento ao final do processo, esse indivíduo terá metade dos cromossomos da mãe e metade dos cromossomos do pai. Então, nossa reprodução acontece, para ter uma ideia mais fácil, como a meiose. Aí aqui tem outra observação, que é a formação de gametas, como a reprodução sexuada. Ou seja, precisa de 2 indivíduos para que exista esse tipo de reprodução. Então aqui nós podemos ver o exemplo da mitose, onde que nós temos aqui uma célula mãe, que depois ela se dividir em 2 outras células que serão idênticas à célula progenitora. Então, elas são iguais. Na meiose acontece o oposto. Então, temos a célula mãe, que irá dar origem a mais 2 células, que essas 2 células, por sua vez, vão se dividir em mais 2. E ao final do processo nós teremos 4 células diferentes da célula mãe. Então aqui são iguais, nesse processo aqui elas são diferentes. Metabolismo. Segundo Nelson e Cox, de 2002, lembrando, só para salientar, esse conceito aqui é de um dos livros mais importantes da bioquímica, que é o Leninger. Então,
O metabolismo é uma atividade celular altamente coordenada na qual diversos sistemas multienzimáticos de vias metabólicas atuam conjuntamente visando 4 funções, que são a obtenção de energia, forma de converter as moléculas dos nutrientes em moléculas com características próprias para cada célula. Por exemplo, se eu vou metabolizar um tipo de molécula para uma célula do pâncreas, não é o mesmo tipo de molécula, às vezes, que uma célula do fígado. Então tem que saber qual é quebrar a molécula certa para o tipo correto de células. Formar macronutrientes como proteínas, ácido nucleico e polissacarídeos. Então, ou seja, você vai pegar aquelas moléculas menores, como por exemplo, pegar uma molécula de glicose e transformá-la em glicogênio muscular. Então você pegou uma molécula mais simples e transformou em uma molécula mais complexa. Sintetizar e degradar biomoléculas necessárias às funções celulares. Então é você saber como e em que você vai degradar determinada molécula. Isso aqui, de forma resumida, são todas as reações bioquímicas e físicas que acontecem dentro do organismo. Eu já gravei alguns vídeos na playlist de Fisiologia Humana, Introdução à Fisiologia Humana. Eu aconselho vocês darem uma olhada lá, porque tem mais informações acerca desses assuntos aqui do que na aula atual. Aqui nós temos um exemplo de metabolismo vegetal. Essa célula aqui está realizando o mecanismo da fotossíntese, está recebendo a luz solar, sintetizando essa luz em glicose e oxigênio dentro da mitocôndria, realizando a respiração celular, e esse produto final vai se tornar água e dióxido de carbono. E durante esse processo vão ser produzidas ATPs, que é adenosina trifosfato, e calor. Então lá também tem na playlist Fisiologia Humana, tem um vídeo explicando sobre energia. Então todo o processo para obtenção de energia, grande parte da mesma será perdida em forma de calor. Não vou aprofundar muito nesse processo de célula vegetal, pois eu não sou biólogo, então não é muito do meu campo. Agora, partindo para o próximo slide, nós temos a obtenção de energia. Então, para a obtenção de energia, nós temos 2 tipos de organismos, autótrofos e heterótrofos. Qual a diferença entre eles? Os organismos autótrofos, eles conseguem produzir a própria energia, seu próprio alimento, por meio de fotossíntese. Então, os organismos vivos conhecidos que conseguem realizar esse processo são algas e vegetais. Então, ou seja, algumas bactérias e vegetais conseguem realizar esse processo de fotossíntese. Então, aqui na imagem nós temos uma vista parcial da floresta amazônica, onde que esses indivíduos vivos, esses seres vivos, conseguem produzir energia a partir da fotossíntese. Já os organismos heterótrofos, que são aqueles organismos que não têm a capacidade de produzir o próprio alimento, eles precisam de consumir outros seres vivos para obtenção de energia. Então aqui nesse caso nós temos o exemplo aqui de um primata diferente dos seres humanos, que é o macaco barrigudo, que é um primata oriundo da floresta amazônica. Então ele precisa consumir, como nós, seres humanos, outros seres vivos para obtenção de energia, como frutas, verduras, carne de outros animais. No caso deles também eles podem se alimentar de insetos, entre diversos outros organismos vivos. Aqui nós temos um nível básico de organização das células em níveis. Então nós temos as células. Então quando células com funções similares e que elas possuem uma característica similar se unem, elas vão formar um tecido. Então um conjunto de células vão formar um tecido.
Quando você junta tecidos com as mesmas funções e características, você vai ter um órgão. Então, um conjunto de tecidos vão gerar órgãos. Quando você tem mais de um órgão trabalhando em funções similares, você passa a ter sistemas no corpo. Quando você tem mais de um sistema, você cria um organismo. Então aqui nós temos o exemplo aqui do sistema digestivo, onde nós temos um estômago que faz parte aqui do sistema digestivo junto com outros órgãos, como fígado, os intestinos delgado e grosso, entre outros, e o conjunto de sistemas, como por exemplo, sistema respiratório, sistema ósseo, sistema muscular, sistema nervoso. A junção desses sistemas vão resultar em um organismo. Microscopia. A microscopia são técnicas e metodologias empregadas em observações por meio de microscópio. Então, ou seja, ao longo dos anos essas técnicas foram sendo evoluídas a ponto de poderem descobrir coisas novas sobre o meio celular ou funções diferentes que vocês não sabiam das células. Por exemplo, o Prêmio Nobel de Fisiologia, se eu não me engano, do ano de 2018, foi dado a uma dupla que descobriu uma função celular nova. Então isso só foi possível devido aos avanços científicos e tecnológicos que aconteceram ao longo da história. Característica dos vírus. Nós vamos dar uma passada bem básica, bem rápida pelos vírus, pois os vírus têm um debate na academia científica se eles são ou não seres vivos. Porque, pela teoria celular, para você ser um ser vivo, você precisa de possuir células. Então, os vírus são entidades que não possuem células. E mesmo assim, tem essa discussão se são ou não seres vivos. Eles são entidades que parasitam outras células. Eles não possuem metabolismo próprio, ou seja, eles precisam parasitar alguém para poder realizar o seu processo de metabolismo e sintetizar suas moléculas e replicar e distribuir seu DNA pelo organismo. E possuem grande capacidade de mutação. Um exemplo atual que nós podemos citar é o Covid-19, SARS-CoV-2, que era originalmente um vírus de outros animais, que à medida das mutações e com o passar do tempo, ele se adaptou aos seres humanos. Espero que vocês tenham gostado dessa aula até aqui. Essas são algumas das referências utilizadas para a confecção desse vídeo. E sugiro que vocês assistam a playlist sobre Introdução à Fisiologia Humana, que tem alguns pontos lá que vão ajudar na compreensão dessa matéria. E muito obrigado e até a próxima! E aí, gente, chegamos ao final de mais uma videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado mais uma vez por vocês ficarem até aqui. As referências estão aqui na descrição do vídeo, caso vocês queiram se aprofundar. E uma coisa que eu esqueci, sigam as redes sociais do canal, que lá, principalmente no Instagram, sempre tem alguma coisa bacana com novidades científicas no Império. Então, no mais, aquele beijo e até logo!